Tatuagem e o Vale dos Tatuados, segundo o Espiritismo, né? Tem algumas psicografias, né? Tem uma bem conhecida aí de um médium de um espírito que foi lá, segundo conta esse livro, esqueci o nome do livro agora, mas que fala num tal Vale dos Tatuados, em que ele teria conversado ali com os vigilantes desse lugar. E aí tem todo um questionamento sobre esse tal Vale dos Tatuados, sobre as tatuagens. Como eu sempre deixei claro aqui, o espiritismo não é muito minha praia, o espiritismo kardecista. Eu sou espiritualista e a Umbanda é um desses caminhos que eu busco. Eu acho que o budismo, o hinduísmo, mesmo o catolicismo, que eu me batizei, fiz primeira comunhão, minha família era toda católica, eu cresci no catolicismo. Então, eu acho que o cristianismo, o budismo, o hinduísmo, o judaísmo, tudo tem alguma coisa importante a passar. Cabala, o Ifá, especialmente como filosofia, como teologia, para você estudar e você encontrar caminhos e você somar conhecimentos e chegar a uma conclusão da busca pessoal que todos nós temos, né? Então não vou entrar muito nesse mérito se esse vale dos tatuados existe ou não, se existe algum lugar no inferno para os tatuados, como o inferno de Dante, que mostra, né, níveis de inferno, acho que 9 ciclos de infernos conforme o pecado da pessoa, até porque não podemos definir a tatuagem em si como pecado, ou se só ela levaria alguém a uma degradação espiritual, mas ela somada a outras coisas. Podemos falar disso numa visão, como a visão que mais eu utilizo aqui, sobre a visão dos orixás, sobre a visão do espiritualismo. Na visão da Umbanda Astrológica, que é o caminho que eu desenvolvi usando astrologia com orixá, eu usei o termo Umbanda Astrológica, mas pode ser também Candomblé Astrológico e Fastrologia, que nem eu estou desenvolvendo técnicas do Ifá no mapa astral. Eu vou apresentar assim que eu puder, elaborar um vídeo a respeito. Eu vejo que a tatuagem, ela atrapalha, especialmente se você for um médium muito sensível, se você tiver um grau de missão sacerdotal, se for uma Ialorixá ou um Babalorixá, enfim. A tatuagem, ela está ligada às vaidades, né? Eu não vou usar a Bíblia porque a Bíblia não é muito específica. E então tem gente que usa a Bíblia para dizer, não, a Bíblia não fala nada, tem lá no Antigo Testamento, mas não fala no Novo. Nem no Antigo Testamento, alguém chegou a citar ali, eu não sei se o autor mesmo Moisés do Pentateuco colocou ou se algum rabino colocou depois, assim como teve algumas inserções sobre astrologia, sobre outras coisas que a gente não sabe se foi Moisés ou se foi colocado depois. Mas naquela época, pensa aí, no Egito podia ter alguma moda, algum tatuador lá tatuando, eles gostavam muito de fazer figuras na parede e tal. Pode ser que na vaidade dos faraós, das princesas ali, dos nobres egípcios, eles fizessem símbolos, olhos de ouros e tal, esse tipo de coisa que provavelmente o povo hebreu, ele era um povo muito chato. Como você sabe, não comia carne de porco, não comia isso, não comia aquilo. Depois de Moisés. Mas já na época de Abraão e de Jacó ali, quando eles se mudam para o Egito, uns 400 anos antes de Moisés aparecer, eles já eram muito chatos, cheios de regras, cheio de coisas ligadas à simplicidade e contra a vaidade. Inclusive, só porque Jacó deu uma túnica, eu acho que era listada, cheia de lista, mas toda bem elaborada para um dos irmãos, que era José, os outros ficaram com ciúme até dessa túnica, ou seja, qualquer coisa que chamasse atenção ali era uma coisa muito vista, porque estava no deserto tomando areia na cara, vento quente na cara, chuva quando passava destruindo tudo, derrubando as barracas, queimadas do sol, no sol quente, com pouca água, pouco banho. Um lugar muito inóspito, esquisito, que é até hoje, aquela região.
qual é o interesse deles que eles tinham de fazer uma tatuagem no braço para se exibir? Não tinha desfile, não tinha casa de show, não tinha nada. Provavelmente eles se divertiam com alguma música, com alguma coisa, no momento de lazer, mas a gente sabe como eles eram simples. Pulando para o Novo Testamento, no período de Paulo e tal ali, que os romanos, que criavam em Deus e eram de uma outra categoria que dominavam na época de Jesus, pode ser que eles tivessem alguma coisa de tatuado no corpo, porque eles adoravam deuses e tal. Pode ser que alguém da nobreza ali, os centuriões, alguém de Pilatos ou algum nobre que tivesse ali, tivesse tatuagem, tivesse alguma coisa, algum modismo que chamasse atenção, mas provavelmente a Bíblia não cita isso no Novo Testamento, porque parece que não era uma prática, ninguém estava ligando para isso. Era muita roupa, era muito calor, era muita areia, um lugar quente, seco e povo pobre que se desdobrava para pagar imposto e para comer. Povo muito pobre, inclusive os apóstolos ali, quando era para eles fazer a ceia, o maior sacrifício para eles arrumar comida, eles não tinham essas vaidades. Então, Jesus não foi tocado a citar nesse assunto, nem mesmo Paulo, nem mesmo Pedro. Ele citava de alguma coisa de gentios, de povo pagão e tal, dizia o que não podia, o que não podia, mas a gente vê que Jesus toca muito na questão da vaidade, da vaidade. Ele fala, você que se escandalizar, é melhor arrancar o olho, é melhor colocar uma pedra no pescoço e pular. Seja uma coisa bem radical mesmo, sobre se escandalizar de qualquer forma, se visse hoje as pessoas aí, que a gente vê cantoras em cima do trio, praticamente nuas, cheias de tatuagem, piercing no umbigo e tal, se exibindo. Imagina a visão daquela época que Pedro, Paulo e outras pessoas teriam escrevendo sobre esse assunto. Não fala nem de Jesus, né? As meninas ficavam no templo, olhavam para baixo, não podia nem olhar para os homens e tal diretamente. Então a Bíblia não cita muito sobre isso, mas a questão espiritualista, a Umbanda, o Candomblé no Brasil, que muitos negam, não acredito em diabo, não é cristão, não, é ligado. As macumbas, o catimbó e muitos outros segmentos são todos ligados a crenças, a sincretismos, há uma mistura muito grande com o kardecismo, com o xamanismo, mas tudo tem uma pequena ou grande ligação com as crenças cristãs. Só você ver, as festas são interligadas, as festas comemorativas de santos e de reisados e de rosário e de tudo na vida é interligado, por mais que você queira negar. E a questão das tatuagens não é só um preconceito que a gente tinha no século passado de que era um presidiário, de que era um vagabundo, que tinha certos símbolos pelo corpo. Mesmo voltando lá atrás, né, a perseguição com as bruxas e tal, se você visse uma mulher tatuada, sabe, ia ser fogueira e tal. Porque tá no inconsciente do espiritualista que isso mexe com o corpo, que é sagrado. Mas os vikings, os nórdicos, eles faziam isso para lançar terror nos seus inimigos, para mostrar poder, e porque a crença deles eram em outros deuses pagãos. E não eram todos os nórdicos que faziam isso. A gente vê nos filmes de vikings, nas séries e tal, sempre todos tatuados e tal. Mas não era bem assim, não era todo mundo que tinha acesso àquelas tintas, aqueles artistas que sabiam fazer aquelas tatuagens todas daquele jeito, não. Não era fácil assim, que nem hoje em dia tem estúdios com agulhas modernas, pinturas modernas. Inclusive vi uma reportagem há pouco dia dizendo que tem muito mais chance de ter câncer de pele quem faz muita tatuagem pelo corpo. A pele, na astrologia, é o limite do nosso corpo, um limite da energia de Saturno. Então, eu não sei se existe esse vale. Tem muitas coisas, comunidade espiritual, que a gente vê nos filmes kardecistas, Nosso Lar e muitas produções que tem, inclusive aqui no Brasil. Eu não sou muito dessas coisas de comunidade, inclusive dos Yorubá. Mas a consciência cósmica espiritual mostra, nessa história de caminho de esquerda e direita, que isso não é bom. A gente vê mãe de santos jogando cartas, jogando búzios, piercing no nariz, os braços todos tatuados, especialmente se for lésbica, tatuam os braços parecendo um membro da Yakuza e estão lá
jogando para os orixás, ou búzios, ou runas, ou seja lá o que for, não é muito bom. Eu não sei de fato, como dizem os kardecistas, se marca o perispírito e tal, ou se é só o corpo, ou se isso vai passar para o espiritual. Mas tem a ver com cortar a pele, sangrar a pele, assim como se faz nos pactos de magia. Então, se você é espiritualista, se você é sacerdote, é melhor não fazer. Ah, mas eu já tenho. Bom, aí eu não sei o que é que vai acontecer, mas provavelmente vai mexer nos seus chakras de poder, no seu ori, nos seus orixás e tudo mais. Seja símbolos satânicos ou não, o melhor é não ter. O corpo é sagrado e o corpo pertence a você, que foi dado pelo Criador e tem ligação com seus ancestrais, a sua genética, a sua ancestralidade, sua missão espiritual, as suas forças. Então, o corpo, ele, se você for uma pessoa bonita, você não precisa de tatuagem. Se você for feio, a tatuagem também não vai melhorar. Se você nascer com uma mancha no corpo, no rosto, seja lá o que for, muita gente vai operar tentando tirar, achando que é uma anomalia. Então, por que você cobre o seu rosto, os seus olhos, o seu pescoço? Você vai dizer, é preconceito. Eu estou falando aqui numa visão espiritualista. Se você acha normal, tudo bem. Mas que mexe com a parte espiritual e com o equilíbrio espiritual. Só para finalizar, um amigo espiritualista me disse um dia, e eu não pensava muito sobre o assunto, depois que ele falou, foi que eu comecei a pensar mais. Ele disse assim, você já reparou que geralmente as pessoas, quando decidem fazer uma tatuagem, ela está um pouco perturbada, psicológico ou a parte espiritual? Eu pensei, não sei. Mas comecei a pensar e disse, pode até ser mesmo, porque pessoas em banda de rock, pessoas envolvidas com droga, pessoas que vivem em casas de show, pessoas muito exibicionistas, geralmente pessoas que não são de um convívio assim muito tradicional, casamentos LGBTs, seja lésbicas ou gays ou trisal, seja lá o que for, você vai ver todas as decisões que você toma de se tatuar o corpo, e você pega uma espécie de vício. Eu vejo a pessoa faz uma pequenininha, depois faz outra, e vai contando quantas e onde tem mais espaço para fazer. É como que uma coisa que chama, e segundo ele me disse, ali tem um espírito que sopra no ouvido. Faz a tatuagem tal, que vai ficar bonita. Faz tal simbologia. Faz isso, besta. Faz no pescoço, faz aqui, faz acolá. E que vai orientando e que a pessoa vai seguindo pelo caminho da vaidade. A vaidade é a mãe de todos os pecados, segundo os mitos, misturado entre hebraico e cristianismo. Lúcifer caiu pela vaidade, que queria chamar atenção, portador da luz, mas que se perdeu em tanta luminosidade. Então, a vaidade, todo mundo compra uma roupa bonita. Eu vi um pastor explicando, você não compra um carro bonito para chamar atenção? O carro não é seu corpo, o carro é um objeto. Se ele quebrar, você pode vender, pode trocar o seu corpo? Não, você não pode trocar um braço, você não pode trocar uma perna, você não pode trocar o coração. É o seu corpo e a pele, que é, acho que, o maior membro do nosso corpo, é o que cobre o nosso corpo sagrado. Então, você desenhar qualquer coisa, tatuar qualquer coisa, cortar o seu corpo, você não sabe o dia que você está fazendo aquilo, se não é num lugar de uma energia ruim, que você está pegando alguma coisa. Então, é um bom motivo para você pensar. Achei a todos e que o anjo da guarda de vocês protejam vocês de todos os males, todos os dias da sua vida.